Cássia, façamos uma extraordinária tarde. Se o tema te interessa, fica comigo até o fim.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Hoje é a oitava aula, A oitava live sobre perdão, sobre superar traumas. E eu quero focar hoje nas dores que a falta de perdão trazem, A gente aprende, inclusive no coaching, que as pessoas são motivadas, ou seja, são movidas para agir ou pela dor ou pelo prazer, A pessoa sempre é movida para a ação através de dores que essa pessoa tem tido e não quer ter mais, ou de possíveis dores que ela pode vir a ter, mas não quer ter. E por isso é movida a tomar decisões, a fazer ações para poder não ter mais essas dores que tem tido, ou não ter essas dores no futuro. E também tem os motivadores, de prazer, que são os prazeres que a pessoa deseja manter, tomando determinadas atitudes, fazendo determinadas ações, e prazeres que essa pessoa quer ter, futuramente. Então, a pessoa sempre é movida por dores ou por prazeres. Dito isso, nós vamos falar aqui hoje muito sobre isso, sobre as dores que a mágoa e o ressentimento trazem na vida de alguém, Quando a pessoa não consegue perdoar quem lhe fez mal em determinada época da vida ou vem lhe fazendo mal, já há algum tempo, de forma contínua, de forma sistemática. Eu tive uma cliente que ela é uma consultora jurídica, esposa, mãe, e uma das coisas que ela queria melhorar na sua vida, com o processo de coaching, por exemplo, era a saúde. Ela vinha de um período sedentário, depois que teve a filhinha dela, e queria voltar a fazer exercícios físicos, para poder ter uma saúde melhor. E com isso, claro, ser uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma profissional melhor. E eu me lembro que uma das vezes que a gente teve uma sessão, nós trabalhamos com esses motivadores, de dor, e eu pedi para ela lembrar de alguém da família ou do círculo de amizade dela que tinha alguma doença, proveniente ali de obesidade, de estar acima do peso, porque ela estava um pouco acima do peso. Algum caso na família, de alguém que ela sabia que era muito doente, para ela ter como referência do que ela não queria futuramente, passar. Então, aquilo ajudou muito para poder ela se mover, para ela agir, para voltar a fazer exercícios, para deixar aquele sedentarismo que veio depois da gravidez. E o resultado, ela conseguiu se motivar para não ter aquelas dores que pessoas da família mesmo
estavam sofrendo e conseguiu com isso, pensando naquele futuro, né, de problemas de saúde que ela via em gente da família dela, que ela não queria ter, ela conseguiu então voltar a um peso melhor, estar dentro do peso dela, ter mais disposição para o trabalho, também para ser mãe, para ser esposa. Ela conseguiu alcançar o seu objetivo. Também com a reeducação alimentar dela, além dos exercícios. Agora trazendo aqui para o lado espiritual e emocional, falando mais aqui como pastor, que ajuda pessoas nessa área já há algum tempo. Como eu tenho falado aí nas últimas lives, né, que estão salvas aqui no meu feed, quem me vê pelo Instagram, e também estão aqui no meu canal no YouTube, quem estiver vendo essa aula de hoje no canal do YouTube. A gente sabe que uma das dores que a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento trazem as doenças chamadas hoje em dia de psicossomáticas. Se a gente for falar aqui de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, essas doenças psicossomáticas nada mais são do que doenças provenientes de problemas que a pessoa enfrenta na vida e ela vai somatizando sentimentos ruins no corpo, na matéria dela. Por isso são chamadas de doenças de psicológico, de psique da pessoa, somáticas, né? Quer dizer, vão se somatizando ali no organismo da pessoa. Eu já contei em uma das lives anteriores aqui de um caso que eu acompanhei de uma senhora, que ela tinha mágoa do marido dela mesmo depois dele ter falecido. E ela tinha um problema, se eu não me engano, tem muitos anos isso, de diabetes. Já acompanhei muitas pessoas que conseguiram pela fé, eu quero deixar claro isso, pela fé, que é individual, se ver livre, por exemplo, da diabetes. E ter um nível de glicose ali no organismo normalizado, né? Níveis que estavam altos ali, baixando consideravelmente e passando a ter uma outra vida, diferente daquela que tinha devido à diabetes. E no caso dessa senhora, que tinha mágoa do marido mesmo depois de haver falecido, ela não conseguia se ver livre, né, daquela doença. Você quer dizer que pode ter relação direta com essa mágoa que ela tinha do marido? Sim, eu lhe afirmo isso. Já outro caso que eu também já relatei aqui em lives anteriores, eu conheci duas irmãs. Eu pastoreei um tempo na capital mineira aqui em Belo Horizonte, e fiquei ali pastoreando num local que era de frente ao hospital conhecido aqui em Belo Horizonte, chamado Odilon Beres. E eu fazia muitas visitas ali para ministrar cura através da oração da fé, né, e a unção com óleo. Eu me lembro dessas duas irmãs que uma delas estava ali com sequelas de um AVC, né, de um acidente vascular cerebral, né? Se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários aqui no Instagram, no YouTube, se eu estiver errado, mas é o famoso derrame, né? E tinha sequelas, perdeu alguns movimentos do corpo, fiz a unção com óleo, a oração da fé, acompanhei aquela mulher e ela continuou do mesmo jeito. Passado um tempo, eu a visitei em casa, ela já tinha tido alta, e a outra irmã cuidando dela.
E aquilo me deixou indignado, porque a gente via muitas pessoas se vendo livres das doenças ali, mas no caso dela, ela continuava com as sequelas do AVC. E então, numa conversa com uma irmã que cuidava dela, a irmã disse que elas vieram da roça, né, e tiveram um problema lá quando moravam juntas, antes de se separar, e aquela irmã dela que estava ali com sequelas do AVC, que estava sendo cuidada por ela, guardava uma mágoa dela, um ressentimento. Então eu liguei um ponto ao outro, né? Quer dizer, quem sabe aquela mulher que estava com sintomas do AVC, que não se recuperou, que não ficou curada, através da fé, da ministração da cura, da unção com óleo, não tinha relação com a mágoa, o ressentimento que tinha daquela irmã que estava cuidando dela. Quem sabe? A gente sabe que há casos, eu não quero entrar aqui em polêmica, mas que uma mágoa, um ressentimento pode fazer com que uma pessoa até contraia um câncer. Então, isso é uma das dores, né, que a falta de perdão traz para uma pessoa. Ela contrai certos tipos de doenças, né, através da mágoa, do ressentimento, infelizmente. Isso é muito triste, porque uma pessoa que carrega uma doença consigo, ela não consegue entregar o melhor de si, né, em nenhuma área de sua vida. Aí eu vou entrar agora numa outra dor que a mágoa, o ressentimento traz, que são os bloqueios, né, em diversas áreas da minha vida, ou da vida da pessoa. Inclusive, se você me vê pelo Instagram, na minha bio aí tem um link, você entra nele, tem outros links lá dentro, inclusive do meu livro, né, Os 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. Se me vê pelo YouTube, você tem acesso a esse link, abaixo na descrição do vídeo, é o segundo link. Quando você entra no link, tem um pequeno vídeo que eu fiz, se eu não me engano, de 5 áreas, que ficam bloqueadas quando uma pessoa carrega uma mágoa, um ressentimento, né? São 5 dores que a pessoa carrega na sua vida, né? Em 5 áreas de sua vida, que são esses bloqueios, né? Eu falo disso nesse videozinho introdutório lá, na página lá de vendas do livro. Aliás, que é muito acessível. Se eu precisasse de ajuda nessa área para superar um trauma emocional ou perdoar alguém, eu adquiriria esse livro. É ridículo o investimento para tê-lo, né? Para você, então, praticar os exercícios que eu proponho nele, para você conseguir perdoar e tirar essas dores da sua vida, né? Porque, por exemplo, a gente pensa no caso aqui, eu me lembrei de um senhor que até faleceu, que eu pastoreei ele em Uberlândia, no Triângulo Mineiro de Minas, que ele tinha uma enfermidade chamada fibromialgia, se eu não me engano. Dizem que essas pessoas que têm essa enfermidade sofrem muitas dores, né? Dores terríveis. Aí eu estou aqui fazendo comparação com pessoas que sofrem essas dores que eu estou falando aqui, como as doenças psicossomáticas, sejam quais forem, ou bloqueios que eu vou citar agora. Ninguém consegue viver com dores na vida, sejam físicas ou emocionais, né? A pessoa, ela sobrevive, ela tem uma sobrevida. Então, a pessoa precisa se livrar das dores dela. Então, esse livro ajuda muito, tá? Se me vê pelo Instagram, então, o link está na bio. Se me vê pelo YouTube, é o segundo link na descrição do vídeo. Porque, por exemplo, quem consegue viver com uma dor de cabeça constante? Só estou dando exemplos aqui de dores, né? Para contextualizar o que eu estou falando. Com a enxaqueca, né? Conhecida como enxaqueca, cefaleia, tem um nome que for, dor de cabeça. Eu mesmo me lembro que eu tive uma gastrite na minha juventude e eram dores terríveis no estômago. Não tenho mais, pela fé no nome de Jesus, né? Não me tratei não tomei medicamento nenhum, foi pela fé. Tem mais não, como de tudo. Tem
alimentação mais próxima de uma alimentação saudável que eu posso, dentro das minhas condições. E eu me lembro também que eu tinha muitas dores na minha juventude também, aqui ó, nas costas, né? E também fiquei livre dessa dor. Me lembro que na época eu até trabalhava numa casa de material de construção e carreguei muito tempo essa dor. Estou dando exemplo aqui, pessoal, de dores físicas mesmo, para você entender melhor o que eu quero dizer aqui. Ninguém consegue viver com dor, na verdade, seja ela qual for. Agora imagina a dor emocional, né? Pior ainda. Então os bloqueios, muitas vezes, são essas dores emocionais. Eu falei antes de doenças psicossomáticas, é uma das dores, né, que é a falta de perdão e carregar traumas causa na pessoa, e agora estou falando realmente de bloqueios. Primeiro, o que significa um bloqueio? Você está numa BR, aí houve um acidente, né, lá na frente. Me lembrei aqui até de uma ocasião que aconteceu isso, e estávamos eu e minha esposa numa BR. Então, foi feito um bloqueio ali, pela Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano, que teve um acidente mais adiante. Então eles pediram para as pessoas diminuírem a velocidade, né, alguns metros antes, e havia um bloqueio numa parte da pista, impedindo que a gente passasse por aquela parte da pista. Um bloqueio é um impedimento, né? É uma barreira. E quem está com mágoa, ressentimento, tem impedimento, tem barreira em algumas áreas da vida. E a gente pode falar aqui de alguns bloqueios. Se não me engano, eu falei na live de ontem. A mulher que foi abusada na infância, uma vez ou algumas vezes por um homem, seja ele qual for, parte da família ou não, ela se casa. Muitas mulheres, quando conseguem se casar, têm um bloqueio na vida sexual. Quando vai ter relação sexual com o marido, então tem aquele ressentimento do abuso que sofreu, não do marido. A palavra ressentimento vem de ressentir, sentir de novo, sentir novamente os sentimentos ali que a pessoa teve no momento do abuso, ou das vezes que foi abusada. Nojo, repulsa, medo. A pessoa se fecha. Como que ela vai ter prazer? Ressentindo os sentimentos ruins daquele ato sexual forçado. Então, ela não consegue no momento presente ali ter prazer e satisfação com o marido, mesmo o amando e ele a amando. É um bloqueio, é um impedimento para que eles sejam felizes nessa área do casamento, né? Compreende? Falando aqui de um trauma, né? Uma barreira, um bloqueio que muita gente tem. Por exemplo, a minha esposa já foi assaltada na rua. No início do nosso ministério, a gente foi aprender, né? Auxiliando outros pastores ali na capital mineira, em Belo Horizonte, na época, na instituição que eu fiz parte. E a gente morou bem no centro de Belo Horizonte. Eu me lembro de um dia que minha esposa ela foi assaltada. Um garoto que estava com uma faca, encostou ela no muro, né, pedindo o que ela tinha ali. Ela e eu viemos do interior, vamos dizer assim. E ela foi assaltada ali, na capital mineira. Né? Foi a primeira experiência que ela teve assim, de assalto. Né? Já contei que nós fomos até sequestrados, né? Uma vez. Ela teve até com a arma na cabeça. Mas esse assalto, que foi o primeiro contato que ela teve com a violência assim, da cidade grande, claro que gerou um medo nela. Ela seguiu adiante. Mas quantas pessoas sofrem um assalto, a famosa saidinha de banco, né? Quando saem ali do banco, no caixa eletrônico, quantas pessoas começam a carregar uma síndrome de pânico, né? A pessoa tem um medo de sair de casa. Aí toda vez que vai para o banco, quando consegue ir,
ressente aquilo de novo, né? Sente novamente aquele medo de ser assaltada de novo, lembrando lá do assalto que sofreu. Isso quando consegue sair de casa, tem pessoas que nem conseguem sair. Aí a gente também pode citar aqui pessoas que tiveram acidentes, como eu tive. Já contei nas outras lives mais de uma vez. A pessoa teve um acidente automobilístico, tem um ótimo carro na garagem, mas não consegue sequer entrar nele para dirigir, porque sente novamente aquele medo que sentiu quando houve o acidente. Ficou um trauma. Essa pessoa ficou com uma barreira, um bloqueio que o impede de dirigir novamente, limitando a sua vida, o ir e vir, né? Questão também de ter passeios com a família, momentos agradáveis com a família. Você percebe que essas dores, elas afetam diretamente a vida de uma pessoa. Eu falo melhor sobre isso, né? Nesse vídeo introdutório lá da página de vendas do meu livro, das 5 áreas que ficam bloqueadas, travadas, né? Com essa barreira aí, para a pessoa seguir adiante e ser feliz da vida dela. Então eu queria comentar isso hoje na live, sobre 2 dores que mágoa, ressentimento e traumas trazem para a vida da pessoa. E aí fica a pergunta, responde aqui nos comentários no YouTube, ou se vê essa live no Instagram depois, abaixo aí, no feed. A seguinte pergunta: você tem carregado dores devido a uma mágoa, um ressentimento, um trauma? Quais as dores você tem carregado? Quem sabe eu posso te ajudar a se livrar dessas dores. Você quer ajuda? Pode contar comigo. O meu propósito de vida, minha missão de vida é essa. Então, quais as dores que você tem carregado consigo? Dentre essas que eu citei aqui, quem sabe outras, por causa de não conseguir perdoar alguém, por causa de não conseguir se livrar de um trauma emocional. Fala aqui nos comentários no YouTube, ou então aqui abaixo no feed no Instagram, quais dores você tem carregado, ou alguém que você ama, que você conhece que tem carregado. Como uma moça que, se eu não me engano, na segunda live que eu fiz, a Cristiane, que participou da live, falou que a amiga dela tinha mágoa da mãe, não conseguia perdoar a mãe, porque a mãe a prostituía. A mãe fazia ela vender o próprio corpo. Terrível, né? Então olha a dor que essa mulher carrega. Não conseguir perdoar a própria mãe, porque a própria mãe a fazia vender seu corpo, a se prostituir. Tá bom, Cleito, mas como me livrar dessas dores? Eu ensino pessoas a fazer isso. Se você não conseguiu, tem gente que consegue por si só. Por fé, por acompanhamento psicológico, espiritual. Mas tem gente que não consegue. Se você não consegue, eis-me aqui para poder te ajudar. Se quiser me ajuda, na minha bio também tem um link aí do SOS Espiritual, ICC, da Igreja Cristã Caminho, que eu sou responsável. Você entra lá, através do link. É um grupo de oração, de mentoria espiritual, acompanhamento espiritual interdenominacional, ou seja, independe da religião que você tem ou não, da denominação que você participa ou não, tem muita gente entrado nele para ser alimentada ali com nossos conteúdos, para ser ajudada. Você, através do grupo, tem contato direto comigo pelo WhatsApp pessoal meu e da minha esposa também. Tem casos que a mulher quer desabafar com uma outra mulher. A minha esposa também teve que liberar perdão, teve que superar traumas. Ela pode ajudar também você, mulher, se não se sentir muita vontade de falar certas coisas comigo. Ela ou eu podemos te ajudar por uma videoconferência, enfim. Tá bom? Então você pode também entrar nesse grupo. Quem não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se me ver pelo Instagram, o link está na bio também aí, para você se inscrever no meu canal. É de graça, rapidinho, ativar o primeiro dos 3 sininhos que vai aparecer em cima, para serem avisados dos meus vídeos. E se me ver pelo Instagram, né, o link está na bio aí. E no YouTube é só fazer isso abaixo, né? Aí, no inscrever-se e ativar o sininho. Bem, é isso. E a pergunta que fica, outra pergunta.
Você quer continuar carregando essas dores na sua vida, esses bloqueios na sua vida? Você precisa se livrar dessas dores, desses bloqueios, para você ser feliz. E pode contar comigo para poder te ajudar nisso, tá bom? Bem, se essa live, alguma coisa que foi falado nela, tocou em você, teve a ver com a sua vida, o seu momento atual de vida, pode contar comigo e os meios eu já te dei para poder te ajudar, tá certo? Sejam todos os que creem abençoados no nome de Jesus, lembrando que a gente está fazendo essas lives sempre ao 12h59. 12h59 de segunda a sexta, falando de perdão.